Nós viemos para Colniza no ano de 2002. Chegamos aqui por conversação do pessoal. Tava um movimento muito grande na cidade. Nós morávamos em Rondônia e na cidade que nós morávamos, Seringueiras, todos que vinham para cá e chegavam lá falando desse lugar que era maravilhoso, próspero e que era um bom lugar para se começar, né? A gente estava em Rondônia num momento assim bem difícil. Estava começando aquela questão toda de regularização, de planos de manejo e etc. Numa situação de dificuldade, nós resolvemos vir para cá para poder recomeçar novamente. Nossa, a cidade, a minha primeira impressão quando cheguei aqui foi de muita alegria, na verdade, porque eu falo sempre, tem pessoas que veio para Colniza e reclamava porque tinha muita bagunça, porque as coisas eram bem desorganizadas e realmente eram. Mas do lugar da onde eu vim, aqui para mim foi assim um pequeno paraíso, porque era muito alegre, sempre tinha muita gente na rua. O comércio era bem fomentado, a questão madeireira era muito produtiva, e então eu fiquei muito feliz logo de cara, assim, quando eu encontrei a cidade. Eu não tive sacrifício nenhum de vir para Colniza, pelo contrário. Chegando aqui, eu me deparei com uma cidade muito próspera, que ela influenciou toda a nossa vida, né? Nós já trabalhávamos no setor da madeira, da onde a gente veio já estava assim com bastante dificuldade, porque lá as terras já eram assim bastante devastadas, a floresta, né? E aqui Colniza estava no início, então a gente pegou uma época assim bem próspera no setor. Esse ramo de laminadora já veio com a família do meu esposo, tá? Ele começou a trabalhar nesse ramo desde criança, pequenininho, meu sogro, meus cunhados, os cunhadas. E aí quando chegou em Rondônia, ele com muita força e coragem, ele começou a empreender, né, nesse negócio que ele já tinha conhecimento. Ele foi um empreendedor e a gente veio de lá já com essa bagagem. Na nossa família, todos trabalham no setor, né? Tem um sobrinho também que agora está trabalhando com móveis rústicos, batente, e nossos filhos, né, que trabalham com a gente no mesmo setor. Quando nós chegamos aqui já tinha outras pessoas, várias madeireiras. Nós chegamos em 2002, né? Então aqui já tinha. E laminadora tinha já uma. Essa que a gente comprou, ela trabalhava, mas a pessoa que montou aqui, ela não tinha conhecimento do negócio e resolveu vender. E aí deu certo que a gente acabou adquirindo, né? Olha, o maior desafio quando nós chegamos aqui é realmente a regularização, né? Que no início, assim, era bastante precário, era muito difícil tudo, né? Colniza em 2002, quem lembra, não tinha telefone, não tinha nada, então era muito difícil para o setor madeireiro, a questão de documentação. Para a gente trabalhar, a gente ficava muito refém de órgãos, né, ambientais, que naquela época funcionava de uma forma bem difícil para quem era pequeno, né? Ser madeireira, eu não nasci madeireira, eu não nasci num lar que vinha desse setor, mas eu aprendi a gostar da área, do setor. É uma área que a gente tem que ter bastante força, não desistir é uma palavra que você tem que riscar do dicionário. Mas houve alguns momentos bastante crise, na época do Gefron, foram etapas que a gente teve que passar, né? Mas que hoje a gente analisa e vê, a gente teve que passar por esse processo, mas foi bom. Hoje a gente tem uma tranquilidade maior de estar trabalhando regularizado e saber o que vai acontecer para frente, né? Que antigamente era muito incerto, né? Então hoje a gente tem, assim, esse respaldo. Olha, eu acho que todos que vieram para Colniza, tanto os que são mais antigos, quanto os intermediários e os que estão chegando, todas essas pessoas, elas contribuem para moldar o que Colniza é hoje, né? Então eu acredito que dentro do meu setor, eu sou responsável por uma pequeniníssima parte disso tudo, da formação de Colniza, porque a gente gera emprego, né, renda para o município, faz o comércio, fomenta o comércio local, e é isso, e a gente quer, assim, cada dia mais
tá melhorando como pessoa, como empresário, para que a gente possa dar melhores condições, né, para todos que nos rodeiam. Na verdade, é isso que a gente pretende e almeja. É primordial, né? Uma empresa não trabalha sem ser uma empresa. Para iniciar, para ela ser uma empresa, todo o processo precisa, primeiro, da vontade do empreendedor, né? Querer ser essa empresa, dar o nome para essa empresa, e depois vem a parte burocrática, que é a contabilidade. Então, não tem como você ter uma empresa, ser uma empresa e não ter um contador, uma contabilidade, uma equipe por trás de você. Nós chegamos aqui em 2002, fomos procurar na época o Idemar Finco e Orcoff Contabilidade. E por muitos anos a gente trabalhou, ele prestou serviço com grande esmero para a gente e suportou conosco muitas crises, né? Que se a empresa está em crise, acaba respingando nos funcionários, na contabilidade, etc. Mas em nenhum momento ele nos deixou na mão, né? E depois, com a partida, né, do Finco da cidade, eu migrei para o Costa Contabilidade, porque já tinha um conhecimento com o Matheus, ele me passava assim muita segurança, me inspirava muita confiança, e aí nós migramos para o Costa Contabilidade. E a gente continua, né, com essa parceria e espero que continue assim por muito tempo. O conselho que eu dou é que você confie no escritório de contabilidade, encontre pessoas que você possa confiar, pessoas que você possa contar quando você precisa, tá? E que ela esteja disponível, né, para tá te vindo a esse encontro, né, da sua necessidade também. Não é só papel, não é só aquela coisa matemática ali, né? Tem um conteúdo por trás, né? Então, você para, às vezes, um dia, vai no escritório, dá uma conversada. Às vezes, o que acontece? Às vezes, a gente não entende o que o escritório faz, mas ele vai ter uma explicação e a gente está sempre aprendendo com o escritório e o escritório também tem que ouvir a empresa para entender a necessidade da empresa. Então, o escritório está completando 10 anos agora, né? É com grande satisfação que eu faço parte desta caminhada, dessa jornada, né, do escritório. E eu me sinto muito feliz por fazer parte desta, vamos falar, equipe, né? E é isso, tipo assim, eu vejo que o escritório, ele tem se superado a cada dia, né? E a gente fica muito feliz de ver essa superação e essa evolução, tá? Tanto no trabalho quanto nas pessoas. Parabéns ao Costa Contabilidade, Matheus e toda a sua equipe, né, pelos 10 anos de trabalho e que Deus abençoe grandemente cada dia mais, tá bom? Que haja mais 10 e 10 e 10 e que Deus multiplique, tá bom? Em vitória, tudo que vocês colocarem à mão. O trabalho duro constrói empresas e a contabilidade mantém ela em pé.